Ô meu querido e minha querida, tudo bem com você? Espero que esteja, porque a bondade de Deus todos os dias está sobre a nossa vida. O salmista, no Salmo 23, terminando o Salmo, ele diz assim, olha, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E aí eu me lembro de uma história que eu ouvi certa vez, onde um rei e um servo saem para uma caçada. Naquela caçada eles são surpreendidos por uma fera. E aquela fera, ela vai e consome o dedo daquele rei. E aquele rei, então, perde o seu dedo indicador. E aquele rei, com muita dor, sofrendo ali as dores de perder o membro, o servo vira para ele e fala assim, meu rei, Deus é muito bom. Deus é maravilhosamente bom. E aquele rei, em fúria, com dores, diz, como que Deus é bom, sendo que eu perdi um dedo meu? E aquele servo diz, nós poderíamos ter perdido a vida, meu rei. Deus é bom, coloque isso no seu coração. E eles vão embora, chega lá no palácio, ele continua a falar da bondade de Deus, e aquele rei em fúria manda aquele servo para a prisão. E aí, enquanto aquele servo está caminhando para a prisão, o rei pergunta, e agora esse Deus continua sendo bom? E o servo diz, Deus é bom, meu rei. Mesmo na prisão, Deus é bom. Deus continua comigo. Passa-se um tempo, aquele rei tocado resolve tirar aquele servo da prisão, tira, e eles resolvem sair para uma outra caçada. E aquele servo continua tendo o mesmo discurso, falando da bondade de Deus. E aquele rei muito cético fala, eu não acredito que Deus existe, quanto mais que ele seja bom. Se Deus fosse bom, não existia tanta dor e angústia no mundo. E aquele servo sabiamente diz, olha, as dores e angústias do mundo existem por causa do homem, não por causa de Deus. E de repente, eles são atacados por uma grande tribo. E aquela tribo os leva como prisioneiros para a sua tribo ali. E de repente, eles resolvem então, aquela tribo, pegar e oferecer aqueles dois homens, o rei e o servo, como sacrifício aos seus deuses. E eles então assim preparam toda a parte do altar para oferecer aqueles homens como sacrifício e vão até os homens e procuram olhar nos homens ali se existia alguma coisa que não fosse perfeita neles, porque teria que ser um sacrifício perfeito. E o que acontece? De repente eles olham para o rei e veem que falta um dedo no rei. Então eles viram e falam, não, esse aqui nós podemos libertar e mandar embora. Pega um rei e fala, pode ir embora, você está livre. E aquele rei, enquanto está saindo, vira para o servo e fala, e agora, servo, Deus continua sendo bom? Porque eu estou livre, você vai para o sacrifício. E aquele servo diz, olha, meu rei, Deus continua sendo maravilhosamente bom. E olha a bondade dele, porque eu tenho Cristo, o sacrifício perfeito na minha vida. O Senhor ainda não tem. E agora, o que o Senhor vai fazer? Ele continua sendo bom comigo, porque as benesses da eternidade estarão comigo. E o Senhor, como será? E veja a bondade dele, porque eu estarei no sacrifício por causa do Senhor. Então o Senhor tem a oportunidade de rever a sua vida e ver a bondade de Deus. Eu termino dizendo isso para você, querido. Reveja a sua vida, veja a bondade de Deus na sua vida. Deus é bom, mesmo que muitas vezes a gente não compreenda, esteja doendo alguma coisa, Deus continua sendo muito bom. Deus abençoe você.